A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Em um só Espírito, assim como está escrito nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês, que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também
ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrar no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem um Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Diz assim a mensagem: prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim:
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E lembrando que nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, a oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13, para dar início ao sorteio dos rebanhos. Diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora toda a obra do mal, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo. E todo espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E hoje vamos iniciar nossa live pelos rebanhos de número par. Mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20 par e 19 ímpar. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. 1 Timóteo, capítulo 5, contém 25 versículos, que diz assim: regras para as viúvas e os presbíteros. Nos versículos 5, 6 e 7. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia, em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar.
22 par e 21 ímpar vão estarem aqui meditando no livro de Oséias, 14 capítulos, livro de Oséias com 14 capítulos. Glórias a nosso Senhor Deus. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu o livro de Oséias, capítulo 10, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Oséias, capítulo 10, contém 15 versículos, que diz assim: ameaças por causa da idolatria. Nos versículos 7, 8 e 9. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, e os altares de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobrinos, e aos outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá. Contra os filhos da perversidade não os alcançará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par e 13, ímpar. 14, par e 13, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, com 6 capítulos. Vamos aqui, Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 6 do livro de Efésios, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Efésios, capítulo 6, contém 24 versículos, que diz assim, fala sobre a armadura de Deus. Nos versículos 13, 14 e 15. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes, estáis, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par e 7, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico, com 27 capítulos. Capítulo 9 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 9, contém 24 versículos, que diz assim: Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Nos versículos 4, 5 e 6. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e a oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenará Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizeste, e a glória do Senhor vos aparecerá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Jonas, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Capítulo 3 contém 10 versículos, que diz assim: a conversão de Nínive. Nos versículos 2, 3 e 4. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande.
de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia e pregava, dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2 par e 1 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, para o rebanho de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Capítulo 10 contém 21 versículos, que diz assim: a visão às margens do rio Tigre, nos versículos 2, 3 e 4. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui dar continuidade aos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independentes do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo, e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteio, que essas denúncias são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Estarei apresentando a denúncia de número 77, que diz assim: muita atenção, nessa denúncia de número 77, das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus ou Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 38 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Oração de número 17. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 17 diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas com 36 capítulos. Vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 26, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. 2 Crônicas, capítulo 26, que contém 23 versículos, que diz assim: Uzias fica leproso. Nos versículos 16, 17 e 18. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete
queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredisse, e não será isto para a honra tua, parte do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12 par e 11 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 28 do livro de 1 Samuel, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28, contém 25 versículos. Saul consulta a médium em Endor. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4 par e 3 ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias com 52 capítulos. Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Jeremias, capítulo 13, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 27 versículos, que diz assim: a causa das desgraças. Nos versículos 22, 23 e 24. Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas, pela multidão das suas maldades se cobrirão as tuas vestes, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, pelo que os espalharei, como o restolho que passa com o vento do deserto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10 par e 9 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de... Vamos aqui. 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. 2 Timóteo, capítulo 4, contém 22 versículos, que diz assim: a convicção da morte próxima, nos versículos 8, 9 e 10. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galáxia, Tito para Dalmácia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par e 5, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: a fé em Cristo. Nos versículos 5, 6 e 7.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um, último número de rebanho. Rebanho de número 16, par e 15, ímpar. 16, par e 15, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos aqui, Miqueias, capítulo 3. Para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Miqueias, capítulo 3, que diz assim, fala sobre a falsidade dos profetas, que contém 12 versículos, nos versículos 5, 6 e 7. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe dá na boca preparam guerra. Portanto, se vós fará a noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas estão apresentando. A denúncia de número 61 diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores, presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa. E lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas enviado pelo Espírito Santo de verdade para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Oração de número 12. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 12 diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, haja paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E toda palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos.
1 Crônicas, com 29 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 27 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 27 contém 34 versículos, que diz assim, fala sobre os oficiais civis, nos versículos 2, 3 e 4. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Jabidiel. Em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães do exército para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aiota, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, que contém 29 versículos, que diz assim: a excelência de Cristo, nos versículos 14, 15 e 16, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, que contém 13 versículos. A idolatria e a obstinação de Israel, nos versículos 5, 6 e 7. E oferecerei o sacrifício de louvores do que é levedado, apregoai as ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostai, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, contém 27 versículos, que diz assim: regozijo nas provações. Nos versículos 6, 7 e 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, o livro da sabedoria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Provérbios, capítulo 25. Livro de Provérbios, capítulo 25, que diz assim, contém 28 versículos. Outros provérbios de Salomão. Nos versículos 2, 3 e 4. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória dos reis está em descobri-las. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 João, com um capítulo, contém 15 versículos, que fala o apóstolo João elogiando os seus discípulos. Diz assim, nos versículos 5, 6 e 7. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando 2 gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. Vamos aqui no livro de Neemias capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Neemias capítulo 3 contém 32 versículos. A reconstrução dos muros, nos versículos 2, 3 e 4. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesezabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 7 do livro de Êxodo. Capítulo 7 contém 25 versículos, que diz assim: Deus manda Moisés falar com o faraó. Nos versículos 1, 2 e 3. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão. Teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 4 do livro de 1 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 21 versículos que fala sobre os ministros de Cristo, nos versículos 1, 2 e 3. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo, me julgo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Malaquias com... Perdão, Malaquias, 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Vamos aqui no capítulo 2. Contém 17 versículos que fala assim: contra o adultério.
nos versículos 14, 15 e 16. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus, portanto guardai-vos em vossos espíritos. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos e não sejais desleais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Capítulo 12 do livro de Josué. Capítulo 12 do livro de Josué contém 24 versículos, que fala assim, um resumo das conquistas de Josué, nos versículos 2, 3 e 4. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Armon, desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, até ao ribeiro de Jaboque. O limite dos filhos de Amon é desde a campina até o mar de Quirete, para o oriente, e até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 40 do livro de Jó. Capítulo 40 do livro de Jó. Vamos aqui no capítulo 40 do livro de Jó, que contém 24 versículos, que diz assim: Deus fala outra vez, nos versículos 8, 9 e 10. Porventura também tomarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar como vós, como ele o faz? Cobre-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, atenta para todo o soberbo e abate-o. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias que eu apresentei para vocês no decorrer dessa nossa live. Diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele.
E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24. Para agora, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus está te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Lembrando que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade estar aqui para poder te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas. Se você escolheu o número 11, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, número 1, Oséias, capítulo 10, número 4, Efésios, capítulo 6, número 22, Levítico, capítulo 9, número 13, Jonas, capítulo 3, número 2, Daniel, capítulo 10, número 19, 2 Crônicas, capítulo 26, número 10, 1 Samuel, capítulo 28, número 17, Jeremias, capítulo 13, número 24, 2 Timóteo, capítulo 4, número 23, 1 João, capítulo 5, número 9, Miqueias, capítulo 3, número 20, 1 Crônicas, capítulo 27, número 7, Colossenses, capítulo 1, número 8, Amós, capítulo 4, número 21, Tiago, capítulo 1, número 6, Provérbios, capítulo 25, número 12, 3 João, capítulo 1, número 16, Neemias, capítulo 3, número 18, Êxodo, capítulo 7, número 5, 1 Coríntios, capítulo 4, número 14, Malaquias, capítulo 2, número 3, Josué, capítulo 12, e número 15, Jó, capítulo 40. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a sua porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. E muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada
concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil, clicando na foto, o nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão a cada um de vocês. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E aqui nessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, você vai encontrar muita fé e muita palavra do nosso Senhor Deus. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Glórias ao nosso Senhor Deus e o meu muitíssimo amém.